Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula e o objetivo desse canal é trocar experiências espirituais, contar testemunhos, né? Porque o meu objetivo, na verdade, é exaltar o nome do Senhor. Então, se você, assim como eu, tem alguns testemunhos, algumas experiências para contar e quer compartilhar, pode colocar aqui nos comentários, tá? Para que eu possa contar também os seus testemunhos aqui no canal. Vamos lá para o conteúdo do vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como identificar dons espirituais na nossa vida. De repente você tem um dom espiritual que Deus quer te usar, talvez Deus já esteja te despertando há muito tempo e você ainda não se atentou que se trata de um dom espiritual, né? E quando a gente tem dons espirituais, nós conseguimos proteger mais a nossa vida, porque Deus começa a dar entendimento, Deus começa a dar direções, estratégias para que a gente possa lutar no nosso dia a dia. Por isso é muito importante, se caso vocês identificar algumas situações que levam a crer que vocês têm algum dom espiritual, é muito bom orar, pedir a Deus para que possa ser desenvolvido esse dom, porque, gente, dom é algo muito valioso que a gente pode ter na nossa vida, né? Que Deus pode nos dar. Assim a gente consegue lutar melhor, ter sabedoria, né, nas batalhas na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas das vezes os dons que Deus nos dá é para alertar, para livrar de várias situações ruins. Então eu vou começar contando, né, como que eu consegui identificar na minha vida um dom espiritual. Na verdade, tudo começou desde novinha, né? Para quem viu o meu vídeo de testemunho, quando eu falo que a minha vida, a minha caminhada com Deus começou muito cedo, né? Apesar de eu não ter nenhuma referência, né? Deus já tinha colocado um temor muito grande no meu coração desde criança. Mas eu lembro muito bem de vários sonhos que eu tinha na época de criança. E depois eu comecei a entender que algum daqueles sonhos acontecia. E a maioria, né, das vezes era coisas, situações ruins. Então eu comecei a ficar preocupada, né? Eu pensei, nossa, eu tô tendo sonhos, é como se eu estivesse atraindo coisa ruim. Só que aí com o tempo eu fui entender, né, gente, que se tratava de um dom de Deus. Na verdade, alguns sonhos ruins que eu tinha era para me orar, para me interceder por alguém, para repreender o mal. Não quer dizer que aquele mal que eu sonhei tenha que acontecer. Então, gente, eu comecei desde muito nova a ter muitos sonhos, muitas situações na minha vida, na minha família. Deus me avisou através de sonhos. E não foi só sonhos, né? Existem vários dons espirituais que Deus dá para cada um de nós. Eu acredito que todos temos dons, só que algumas pessoas se aproximam mais de Deus e outras estão distantes, né? E quem está próximo de Deus, com certeza esses dons vão ser cada vez mais aperfeiçoados. E é muito importante ter dons. Dons Deus dá para que a gente possa ter estratégias para lutar, para batalhar, para Deus mostrar o que está acontecendo, né, no mundo espiritual do maligno, o que o diabo tem planejado contra a nossa vida. É uma arma de defesa também. Então, por várias vezes, várias situações da minha vida, Deus me mostrou através de sonhos. Lógico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo também usa estratégias malignas, né, através de sonhos, lançando setas para confundir. Só que eu aprendi também desde cedo quando era de Deus e quando não é de Deus, né? Toda vez que nós temos dúvidas se é de Deus ou se não é de Deus, como já diz a palavra do Senhor, fazei prova de mim, nós podemos fazer prova com Deus. Eu sempre faço prova, gente, em pensamento. Eu falo Deus em pensamento por quê? Para que o diabo não escute e não me confunda. Então, no meu pensamento, quando eu tenho dúvidas sobre qualquer área, qualquer situação da minha vida, no meu pensamento, eu faço prova com Deus. Eu falo, Senhor, se é do Senhor, que seja confirmado, né? Assim, né? Eu falo com Deus de uma forma que eu vou entender a resposta dele. Evito de falar em voz alta para que o diabo não me confunda, né, gente? Lembrando que o diabo está ao nosso derredor, então ele fica vigiando tudo que acontece na nossa vida, ele fica esperando uma brecha para entrar, né, para devorar a nossa vida, né, que está repreendido em nome de Jesus. Mas esse é o trabalho dele, essa é a estratégia que o diabo usa. Então, nosso pensamento ele é blindado pelo Senhor. Então, somente Deus entende o nosso pensamento, né? O diabo ele pode, através do seu comportamento, deduzir o que você está pensando, mas ele não consegue adivinhar o seu pensamento, né? Ele consegue deduzir o que você está pensando através da sua personalidade, através das suas reações, das suas intenções.
mas ele não pode adivinhar o seu pensamento. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida se é de Deus ou se não é de Deus, faça prova com Deus em pensamento. Fale, Deus, me prove que isso e isso aconteça se for do Senhor. Então, Deus vai te dar uma prova. Então, eu aprendi muito nova a pedir a Deus, orar e pedir a Deus confirmação se era dele ou não. Teve várias situações de sonhos que eu tive, e eu tive um sonho, aquele sonho ele ficou na minha cabeça, me incomodou, e depois eu tive vários outros sonhos confirmando. Um vai confirmando o outro. E aí eu sei que é Deus que está me mostrando. Nunca é um sonho sozinho, isolado, né? A gente pode já achar que é de Deus. Sempre Deus vai dando outras informações, outros sinais de que aquele sonho é dele. E ali a gente tem a confirmação. E quando Deus confirma, o Espírito Santo ele testifica, não tem como ter dúvida. Quando é de Deus, gente, é muito forte dentro de nós. Quando é o Espírito Santo que testifica, nada te faz duvidar. Então você tem certeza que é de Deus. Então, desde nova, quando eu entendi que era um dom, eu entendi que eu poderia orar, repreender, que aquele mal que eu sonhava não era para acontecer, não precisava acontecer, que Deus, na verdade, queria me usar para interceder por alguém. Quando eu tinha dúvida, eu começava também a fazer prova com Deus. Então, eu aprendi a fazer isso muito nova para não ser enganada, né? Mas por várias vezes, em sonhos também, o diabo já tentou lançar setas para me confundir. Então, quando a gente tem dúvida, repreende, né, as setas malignas e pede a Deus confirmação se aquilo vem dele. Deus sempre vai enviar outras situações para confirmar que é dele. Não só falando de sonhos, né, gente, que é o que eu já tive muitas experiências com Deus, mas também de visões. Muitas das vezes a gente acaba vendo vultos dentro de casa, a gente escuta vozes, a gente sente que algo de ruim vai acontecer e daqui a pouco a gente tem uma notícia ruim. Tudo isso são dons espirituais. A gente aqui não percebe que esses dons vêm de Deus. Na verdade, Deus está te avisando. Toda vez que o meu coração está apertado, angustiado, eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Então, antes que aconteça, eu já vou orar, já vou repreender, já coloco a minha casa, a minha família nas mãos de Deus. Peço a Deus para dar livramento, né, de qualquer mal que o diabo estiver planejando em colocar em prática. E ali eu repreendo qualquer mal. Uma coisa, gente, que eu aprendi muito, assim, muito forte na minha vida é que eu nunca posso achar que uma demonstração, que uma visão de Deus é qualquer coisa. Eu nunca posso achar que é uma coisa sem importância, sem significância, porque por várias vezes que eu não orei, que eu não repreendi, que eu achei que era coisa da minha cabeça, algumas coisas ruins aconteceram. Então eu nunca pago para ver, eu nunca deixo acontecer. Eu já vou orando, já vou repreendendo, pedindo Deus livramento. E assim, eu sei que muitas situações ruins que eram para ter acontecido não aconteceu. Porque na hora que Deus me mostrou que eu senti que alguma coisa ia acontecer, eu já fui orar e já fui repreender. E teve outras situações que eu não orei e não repreendi, que veio mal, né? E que eu me arrependi profundamente. Então, gente, eu nunca levo as coisas de Deus na brincadeira. Eu nunca acho que é coisa da minha cabeça, né? Eu nunca vou descartando sonhos, sentimentos que eu tenho. Eu sempre peço a Deus direção e repreendo. Porque na maioria das vezes é Deus mostrando que alguma coisa precisa ser repreendido, que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual do maligno, que o diabo está tramando alguma coisa, né? Às vezes é um acidente que está para acontecer, uma briga que está para acontecer, e Deus te mostra antes para você repreender. Talvez aconteça alguma coisa, mas se você não tivesse orado, com certeza seria pior. Então Deus sempre envia anjos para nos guardar, Deus sempre dá livramento, Deus sempre quer alertar sobre tudo que há de vir. Então, Deus nunca faz nada sem antes avisar. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, Ele tenta avisar a gente de várias formas. E muitas vezes nós é que estamos desapercebidos. A gente não percebe que Deus está falando, Deus está dando direção. De repente você sente uma angústia, uma tristeza, né? Para ali o que você está fazendo, sente como se algo de ruim fosse acontecer. A gente nunca pode pensar que é algo da nossa cabeça, né? Que é coincidência. O melhor a fazer é sempre orar e repreender. Porque ele, se já tiver alguma coisa ruim para acontecer, já está repreendido no nome de Jesus. E eu lembro também, gente, desde novinha, eu lembro de muitas coisas da minha infância, né? Eu tenho uma lembrança muito vívida das coisas da infância. Eu era muito novinha, mas eu lembro de coisas assim com muitos detalhes. E eu lembro que uma certa vez a minha mãe estava conversando com uma vizinha no portão. Eu e as minhas irmãs pequenininhas, né? Se eu não me engano, eu tinha uns 5, 6 anos. Conversando, né, com o pessoal na rua, com a vizinha, a gente brincando na rua. De repente eu fui lá dentro fazer alguma coisa.
Quando eu entrei dentro de casa, que eu entrei no quarto, que eu não lembro o que eu ia pegar, eu vi uma mulher dentro do quarto. Gente, é tão nítida a imagem que hoje eu lembro direitinho, né, como se eu estivesse vendo hoje. Eu lembro direitinho a roupa que aquela mulher tava. Aquela mulher tava com uma touca na cabeça, tipo aquelas toucas que a gente faz, né, de meia, daquelas meia calça. Aquelas meia calça cor de pele, sabe? Aquelas toucas na cabeça, ela tava com uma camiseta e uma saia, porém era uma roupa toda velha. Era uma roupa toda mulambada, sabe? E ela com a nossa coberta que tava dobrada na cama, ela tava dando batidinha na coberta e alisando a coberta. Gente, na hora que eu entrei naquele quarto, que eu vi aquela mulher fazendo isso, que ela virou pra mim, olhou pra mim, eu saí gritando. Falei, mãe, pelo amor de Deus, tem uma mulher dentro do quarto, dentro do quarto. Entrou minha mãe correndo com a vizinha. Na hora que entrou, gente, não tinha nada. Então, assim, essa foi a primeira visão que eu tive, de ver algo espiritual. É lógico, eu fiquei alguns anos tentando entender o que tinha acontecido, mas é tão nítido na minha mente, gente, é tão claro. Hoje eu entendo que aquilo lá era espírito de Maria Mulambo, tanto que a roupa que ela tava era um mulambo. Com o tempo eu fui crescendo, eu fui entendendo que era um espírito de Maria Mulambo que estava ali dentro do meu quarto, que eu vi quando eu era criança. Se eu não me engano, eu tinha 5 a 6 anos. Então aquilo ali, gente, já foi o início, né, de Deus mostrar que ele já estava me dando um dom de visão, não só em sonho, né? Visão também com o olho aberto. Com o olho aberto eu nunca tive muitas experiências, não. Eu tive algumas experiências. Tive uma outra experiência também. Uma certa vez eu estava na minha casa, eu sentei no colchão, assim, tinha mania de deitar no colchão para assistir. E eu tava comendo nesse dia, encostei assim, só que da minha porta da sala eu conseguia ver lá fora um pedacinho da garagem. E eu vi, entrando na garagem, um homem. Um homem que tava com uma camisa azul, tipo social, e eu via só essa parte dele aqui de lado. Eu via ele de lado entrando na minha garagem. E eu, de repente, coloquei o prato do lado, levantei e falei, gente, o portão tá aberto, será que tem gente entrando aqui em casa? Na hora que eu fui olhar, gente, o portão tava fechado e não tinha ninguém na garagem. Então, de novo, eu entendi que aquele ali era uma visão que Deus estava me dando. Fui lá, orei e repreendi. Teve uma outra vez também que eu tive uma visão, assim, acordada, né, com a mente aberta, com o olho aberto, que eu estava trabalhando. Nessa época eu trabalhava de tarde, chegava em casa 11 e pouco. Então, até eu chegar, jantar, tomar banho, eu dormia, era umas meia-noite, meia-noite e meia. Eu lembro que eu tomei banho e fui do lado de fora colocar minha toalha. Na hora que eu fui do lado de fora, gente, eu vi uma bola branca andando no ar, no meu olho, assim. Eu fiquei tão paralisada que eu só fiz assim, ó. Só fiquei acompanhando com o olho até aquela imagem sumir. Só que aquilo ali não foi algo ruim, porque eu senti uma presença boa. Então eu creio que aquilo possa ter sido um anjo, né? Alguma presença ali que Deus mostrou que estava ali na minha casa. Mas eu vi, gente, nitidamente, tipo uma imagem meio borrada, maiorzinha assim, branca, tipo uma luz. Uma imagem branca desse tamanho, que ela vinha de lá, passando tipo no meio assim, ó, da minha área. Passou praticamente no meio da minha cabeça, assim, e foi pra lá até sumir. Então aquilo ali também eu entendi que era uma visão. Porém eu senti algo de bom. Então eu senti ali uma presença boa, né? Então era Deus me mostrando. Eu acho que era um anjo, né? Mas ali o anjo eu não conseguia ele ver na forma direitinho, né? Ele tava mais como se fosse uma bola assim de branca que passava, mas me senti em paz quando eu vi. Então, assim, teve várias vezes experiência assim, né, com o olho aberto, acordada, e também vultos. Já vi muitos vultos, já vi vultos assim dentro de casa de várias maneiras. Só que vultos, muitas das vezes, quando eu vejo, gente, é porque quando tem algo maligno acontecendo. Por exemplo, não sei se vocês viram, né, o vídeo do meu testemunho de quando eu fui vítima de feitiçaria de boneco de voodoo. Era a época que eu mais via vulto. Então eu sabia que tinha algo acontecendo. Normalmente a gente vê vulto quando tem alguma obra maligna sendo feita contra a nossa vida. Quando tem alguma macumbaria, alguma feitiçaria que alguém tenha mandado. Então eu tenho essa experiência assim muito clara. Na época desse boneco de voodoo era o que eu mais via. Eu via vulto toda hora, eu arrepiava. De repente eu estava conversando aqui, eu via vulto passando atrás de mim. Então acontecia muito, eu só orava e repreendia. Mas naquela época depois eu fui entender que eu estava debaixo de um encantamento de bruxaria. Porque alguém fez um boneco de voodoo pra mim. Se alguém quiser ver o vídeo tá aqui, tá no meu canal, tá onde eu conto esse testemunho dessa feitiçaria que foi feita contra mim. Então, assim, Deus
muitas das vezes dá os dons, assim, desde muito criança, desde muito nova, a gente tem algumas sensações, tem alguns sentidos que a gente fala assim, ah, meu sexto sentido que é muito apurado. Na verdade, não, gente. Não é sexto sentido, é um dom espiritual que Deus te deu. Quando tá para alguma coisa ruim acontecer, Deus te toca, você sente angústia, mas a gente tem que ter em mente que nunca é para deixar para lá, nunca é para pensar que é besteira, nunca pense que é coisa da sua cabeça. Já ora, já repreende, né? Porque quando a gente repreende, Deus está livrando a gente de muitas coisas ruins que poderiam acontecer. Então é livramento, Deus dá livramento o tempo todo. O tempo todo Deus envia anjos para nos guardar. E nós corremos risco a todo tempo também. O mundo espiritual do maligno está trabalhando contra a nossa vida o tempo todo. E o tempo todo Deus guardando e livrando. Então, quando você começar a orar, começar a colocar a sua vida diante de Deus, Deus vai te dar várias direções de oração. Deus vai te mostrar pessoas para você orar, para você interceder, para repreender. Deus vai te mostrar várias visões em sonhos, né? Que muitas das vezes para Deus tá te falando, você não tá percebendo que vem dele. De repente você começa a ter o mesmo sonho. Várias vezes o mesmo sonho com o mesmo sentido. Isso também é uma confirmação de que Deus tá ali, ó, te alertando e talvez você não esteja abrindo o olho. Então já aconteceu muitas situações. Eu já tive sonhos, né, antes de pessoas da minha família morrer. Eu tive sonhos assim de várias situações que iriam acontecer. E muitas delas, né, eu orei, repreendi, aconteceu algumas situações, mas não foi tão grave. Então eu creio que naquilo ali também Deus já estava entrando com providência. E eu queria também, gente, aproveitar não só falar dos dons espirituais, né, que são vários, que eu tô falando daqueles que eu tenho experiência, né, que eu sei que Deus me deu e com o tempo eu fui buscando mais. A gente tem que buscar mais entendimento, né, e isso a gente consegue com oração e com jejum. Quando a gente ora e jejua, esses dons vão ficar mais aprimorados, né, vão ser aperfeiçoados. Então não tem como a gente pedir a Deus para aperfeiçoar um dom se a gente não ora e não jejua. E antes de tudo, antes de qualquer ação no mundo espiritual, a gente tem que confessar os nossos pecados. Você não vai conseguir usar os seus dons se você estiver em pecado. Então confesse os seus pecados, ore, comece a jejuar e pedir a Deus para aperfeiçoar os seus dons. Se você tem dons, né, e não sabe, peça a Deus para te revelar, para te mostrar, para te usar. Porque ter dons, gente, é muito bom. Deus usa. Dons é como se fosse uma arma que Deus nos deu, para Ele nos avisar do que está acontecendo no mundo espiritual do maligno. Então a gente consegue ter vários livramentos através de dons. A gente consegue sentir alguns dons, né? Algumas vezes a gente sente coisas boas que vão acontecer, outras, infelizmente, a gente sente coisas ruins que vão acontecer. Mas Deus está mostrando para orar e para repreender, não para ficar quieta, não para ficar parada. De repente você tem muito tempo que não conversa com alguma pessoa, daqui a pouco você está tendo sonhos estranhos com aquela pessoa. É bom você orar e interceder por ela, porque Deus está te incomodando, com certeza, né? Abrindo seus olhos para orar e interceder por alguém. Então, várias situações Deus já me deu através de sonhos, né? Para que eu pudesse interceder por alguém. E eu quero aproveitar e contar também um testemunho, né? De algo que aconteceu tem pouco tempo. Que tem a ver com esses dons, né? Através dos sonhos. Por isso que eu glorifico muito a Deus por ter me dado esse dom e tá aperfeiçoando cada vez mais. Porque Deus já deu muito livramento para muitas pessoas, né? Através da minha oração, da minha intercessão, da minha casa, da minha família, através desses dons. Então, se você sente que tem dons, não peça a Deus para tirar de você. Peça a Deus para aperfeiçoar em você, porque com certeza vai ser muito útil. E ter dons de Deus, gente, é algo muito bom, é algo assim que a gente tem que glorificar e agradecer muito a Deus, porque nós estamos sendo útil, né? Na obra de Deus. Deus está usando a nossa vida para ser canal de bênção na vida de alguém. E para nós mesmos, né? Na maioria das vezes os sonhos é sobre nós. Então Deus te dá informações nos sonhos, se tem alguém fazendo obra de macumbaria, se tem alguma arma sendo forjada contra você. Deus dá esses livramentos e essas direções. Então teve um certo sonho foi ano passado que eu tive, com uma amiga minha. É uma amiga que eu não vejo sempre, não vejo todo dia, então eu não tava com ela na cabeça, né? Não tinha acontecido nenhuma situação para falar assim, nossa, eu fiquei com ela na cabeça, conversei e acabei sonhando. Então, gente, foi um sonho assim que não tive dúvida, eu acordei e sabia que era Deus. Eu sonhei com essa minha amiga, a gente estava numa sala, como se fosse uma sala de curso, né? Várias mulheres ali naquela sala sentada, como se a gente estivesse fazendo um curso.
E de repente uma mulher com uma criança na frente. Aí a gente ficava brincando com aquela criança, né? Nossa, que gracinha, você deixa eu pegar ela no colo? Aí a mulher deixou a gente pegar a criança no colo. Aí essa criança, eu peguei ela no colo, a minha amiga do lado, essa criança foi e vomitou em cima da minha amiga. Aí eu falei, nossa, ela gofou, ela vomitou em cima de você. Eu fui devolver a criança pra mãe dela. E falei, agora vão limpar, né? Como é que você vai ficar suja desse jeito? Aí, gente, começou a limpar. A gente começou a limpar. E do nada, o braço daquela minha amiga começou a inchar. Começou a inchar, ela começou a ficar estranha, ela começou a se sentir mal. É como se o corpo dela começasse a encher de líquido ali na hora, sabe? O braço dela ficou inchado. É como se aquele vomito daquela criança tivesse provocado uma ferida no braço dela. Então o braço dela começou a ficar vermelho, começou a ficar inchado. Eu olhei aquilo e falei, nossa, tá muito estranho. Tá estranho, seu braço tá ficando inchado. E naquilo, gente, ela começava a falar que tava se sentindo mal e que todo o corpo dela inchava. Só que o corpo dela inchava é como se tivesse líquido dentro, sabe? Ficava roxo, inchado, e se pegasse assim, ó, você sentia até o líquido por dentro, é como se estivesse enchendo de líquido. E ali ela falava que estava passando mal, que ia desmaiar, aí ela começava a vomitar, colocar um tanto de coisa para fora, e de repente aquele líquido no corpo dela é como se estourasse a pele dela e o líquido começasse a sair para fora. Eu sei que saía tanto líquido dessa minha amiga para fora que ela foi e desmaiou, ela não aguentou. Ela foi e desmaiou, e naquilo eu começava a entrar em desespero, falava, gente, chama alguém, chama o SAMU pra ajudar ela, chama alguém pra tirar ela daqui, ela vai morrer. E ela dava parada cardíaca no sonho. Aí eu fazia massagem pra ela voltar, e eu gritava às pessoas ao redor, parecia que não tava levando a sério. Eu falava, gente, chama o SAMU, ela vai morrer. E aquilo ela desmaiava, ela ficava, sabe, ela entrava mesmo ali em estado de choque mesmo, desmaiava, e aquele tanto de líquido, coisa suja, ela colocou muita coisa pra fora, que foi através do vomito e através do líquido que saía do corpo dela. Ela inchou e o líquido saía pra fora. Gente, é uma coisa mais terrível que eu vi. Muito terrível, muito forte esse sonho que eu tive com ela. E eu ficava tentando fazer massagem, né? E não conseguia. E naquele desespero danado, eu falei, gente, ela vai morrer, ela vai morrer. E essa era uma amiga minha que nós duas já tava combinando há muito tempo de ir na igreja. Só que nós duas combinava e chegava na hora não ia. Então, aí tipo assim, aí no sonho eu virava e falava assim, nossa, a gente devia ter ido na igreja, devia ter ido na igreja. E eu ficava daquele jeito, tipo arrependida de não ter ido na igreja com ela. E chamava as pessoas. Aí daqui a pouco chegou um pessoal lá do curso e colocou ela dentro de um carrinho, só sei que jogaram o corpo dela de qualquer jeito. Eu falei, gente, não pode fazer isso não, ela não tá morta não. E eu ficava numa revolta, é como se todo mundo ao redor não estivesse nem ligando pro que estava acontecendo. Aí levaram ela, e quando levaram ela, gente, eu começava a chorar. Eu falava, gente, por que eu não fui com ela pra igreja? Bem que a Sara me falou que as pessoas tinham feito pra ela obra de macumbaria. Isso foi macumba que fizeram pra ela, pra matar ela. Aí no sonho eu senti um peso na consciência muito grande da gente não ter ido na igreja. Porque na vida real nós duas tínhamos combinado de ir na igreja. Só que acabou que não foi. E no sonho eu senti aquele peso na consciência. Eu falava, nossa, eu devia ter levado. Bem que ela me falou que tinha gente querendo matar ela através de macumbaria. E naquilo eu chorava, eu ficava agoniada no sonho. Aí depois chegaram com a notícia de que ela não tinha sobrevivido, que ela tinha morrido. E ali, gente, eu chorava mais ainda. E o tempo todo aquele peso na minha consciência de não ter insistido com ela, da gente ter ido na igreja. E eu mesma falava no sonho, foi macumbaria, fizeram macumba pra matar ela. Bem que ela falou que tinha gente querendo matar ela através de macumbaria. E eu ficava repetindo isso o tempo todo em desespero no sonho. Aí depois o pessoal foi avisar, né, os familiares dela, e a gente caminhou para um lugar onde ia ser o velório dela. Aí chegou numa uma casa muito simples, estranha, que tinha um caixão do lado de fora. É como se fosse ser o enterro dela, o velório fosse ali. Aí eu cheguei, tava com o véu tampando o rosto. Na hora que eu tirei o véu, que eu achei que era o corpo dela, aí tinha uma mulher no esqueleto, já tipo com a carne já grudada no esqueleto, coisa mais horripilante. Aí eu virei pra mulher que tava do lado, que no sonho ela era irmã dela. Falei com ela, essa daqui não é ela. Aí ela, não, essa daí não é ela, não, esse daí é outro corpo, é outra pessoa que morreu, o corpo dela vai chegar daqui a pouco. E eu só ficava chorando, me arrependendo, né, de não ter insistido pra ela ir na igreja. E, gente, eu acordei com uma agonia tão grande, sabe, uma agonia, sabe, um desespero tão grande que a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra ela e contar pra ela. Eu falei com ela claramente, no sonho ainda tinha alguma coisa sobre um travesseiro, uma fronha que estava enfeitiçado. Então eu falei, gente, eu tenho que contar pra ela. E nesse dia, gente, eu tive certeza de que era Deus me mostrando.
Eu tive certeza de que alguma coisa estava acontecendo com ela. Eu tive certeza de que alguém tinha feito obra de macumbaria para ela. Então eu não precisei nem pedir Deus confirmação. Foi tão claro, tão nítido. Eu acordei com aquela angústia tão grande que eu já acordei desesperada para contar para ela e falar com ela. Vai na igreja orar, ora, faz um jejum. Orei por ela também, já acordei, já fui orar, já interceder por ela, porque eu sabia que Deus já estava me revelando que alguma coisa de ruim tinha feito para ela, macumbaria para matar ela. Aí quando eu entrei em contato com ela já tava se sentindo mal, tipo, ela falou comigo que tava muitos dias deitada, que não tava conseguindo levantar, é como se estivesse em depressão, e o cabelo dela tinha caído muito também, e também era, sabe, tava acontecendo vários sintomas com ela que não era normal, que com certeza eram sintomas da macumba que fizeram pra ela. E naquilo ali eu falei com ela, olha, eu tenho certeza que alguém fez macumba pra te matar. Você tá prostrada, você tá nessa cama, seu cabelo tá caindo, isso tudo tá acontecendo, é obra de macumbaria que fizeram pra te matar. Vamos na igreja, vamos orar, vamos procurar alguém, vamos jejuar. Eu intercedi por ela e falei, vamos na igreja. Aí teve um dia que eu falei com ela, hoje a gente vai na igreja, vamos na igreja que eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa pra falar. Então nós fomos numa igreja onde uma missionária foi e revelou pra ela que fizeram uma obra de macumbaria, colocaram o nome dela dentro do sapo, jogaram esse sapo na lama, porque a pessoa queria ver ela daquele jeito, na lama. E naquilo o sapo, conforme o sapo ia secando, a vida dela ia definhando, né? Foi isso que a gente teve o entendimento. Então foi muito claro, gente. Foi tipo, eu acho que foi na mesma semana que eu falei com ela, foi no sábado, né? Que eu lembro muito bem que eu mandei mensagem pra ela. Esse sonho eu tive de uma sexta pro sábado. No sábado eu mandei mensagem pra ela, já falei com ela. Falei com ela, eu tenho certeza, alguém fez obra de macumbaria pra você. Quando foi durante a semana, nós fomos a essa igreja, onde ela teve essa revelação e essa confirmação de que realmente havia sido feita uma obra de macumbaria contra a vida dela. Então, quando eu acordei, gente, eu não tive dúvida de que era Deus me mostrando para interceder por ela. Eu tive que contar para ela abrir o olho, para a gente poder ir na igreja. E ali, para a honra e glória do Senhor, né, a pastora, a missionária fez uma oração, foi quebrado, tanto que ela se sentiu bem depois disso, né? Que foi quebrado, a missionária falou direitinho, né? Tudo que estava acontecendo na vida dela. Então foi ali uma confirmação do que Deus já tinha me mostrado no sonho. Então, para a honra e glória do Senhor, ela foi liberta daquela macumba. Ela foi liberta e Deus mostrou, me usou como canal de bênção, né? Para alertar ela. E indo na igreja, Deus usou outra missionária para confirmar. Então é muito bom ter dons espirituais, gente. É muito bom ter Deus na nossa vida, sabe? Deus poder dar direções. Eu lembro que mesmo na época que eu tava no mundo, que eu tava fazendo muitas, tava praticando, né, tendo algumas atitudes que me afastavam de Deus, ainda assim, em várias situações, Deus me deu visões em sonho, vários livramentos Deus me deu. Então, não importa a forma que você tá, né, de repente você não tá firme com Deus, não entregou sua vida para Jesus ainda, mas de repente Deus já tá te usando, de repente Deus já tá te mostrando que você tem alguns dons. De repente você já tá tendo sonho, você já tá tendo sentimentos, né, pressentimentos, né, que alguma coisa vai acontecer. De repente você vê vultos, de repente você escuta vozes. Então tudo isso é dons espirituais. Então se você tem dúvida, ore para que Deus possa aperfeiçoar esses dons na sua vida, né? Primeiro precisa ter uma vida consertada, né, diante de Deus, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados e começar a caminhar na presença de Deus. E com isso Deus vai trazendo mais dons, vai trazendo mais entendimento, vai te ensinando a usar os seus dons. Então por isso, gente, é muito importante ter dons espirituais. Lógico que algumas pessoas usam mais, têm mais do que as outras, mas tudo isso é de acordo com a busca de cada um. Tudo isso é de acordo com aquilo que Deus direcionou para cada um. Tem pessoas que têm dons de revelação, que as pessoas vê tudo com o olho aberto, dons de profecia, dons em sonhos. Então, existem vários dons. Deus deu cada um para cada pessoa, né? De acordo com a vontade dele e com a nossa estrutura também. Tem muito a ver com a nossa estrutura. Então, muitas das vezes, Deus tem algo mais para te entregar, mas você ainda não tem estrutura, porque você ainda não está com a vida alicerçada diante de Deus. Por isso que Deus não te deu dons maiores. Mas eu tenho experiência viva na minha vida, que mesmo quando eu era pequena, quando eu era criança, mesmo quando eu estava fazendo, né, tantas práticas erradas no mundo, ainda assim Deus me mostrava, ainda assim Deus me usava. Vários sonhos, várias vezes, né? Eu tive sonhos, eu tive visões em sonhos que eu pude orar e repreender. E eu tenho certeza que Deus deu livramento para minha casa, para minha família, para minha vida. De repente Deus vai te usar para orar para uma pessoa que você nem tem muita intimidade, mas Deus sabe o que faz.
Então é muito bom ser útil na obra de Deus, é muito bom ser útil na presença de Deus. Para que Deus use a nossa vida, não precisa ter um título, sabe, de pastor, de missionário, de pastora, de obreira. Não precisa, gente. Deus usa cada um da forma que Ele quer. Deus usa cada um na simplicidade de cada um. Deus, se Ele quiser usar uma pessoa, um morador de rua ali, Ele vai usar. E a gente não pode julgar. Deus é que conhece o coração de cada um. Deus usa uma pessoa que está na rua. Deus pode usar uma pessoa que está nas drogas para falar com você. A gente não tem que julgar a situação da pessoa. É Deus quem está usando, porque Deus é quem conhece o coração. Então, muitas das vezes, a gente tem até olhar de julgamento com as pessoas. Olha, nossa, será que Deus usa esse fulano que está ali nas drogas? Será que Deus usa mesmo esse mendigo? Será que Deus usa mesmo essa irmã, essa pessoa que se diz irmã, mas que está usando uma calça? Está usando maquiagem? Está usando uma unha? Está pintando o cabelo? Será que Deus está nela mesmo? Não julgue, gente. Não julgue as pessoas pela aparência. Porque a verdadeira essência da pessoa, quem vê é Deus. De repente tem pessoas engravatadas dentro da igreja, em cima do altar, com título de pastor e pastoras, que está na carne, que está fazendo revelações na carne, que não é Deus que está neles. E tem pessoas que estão lá fora, na sua humildade, na sua essência, Deus está usando. Principalmente nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. Deus está usando crianças, jovens, adultos, idosos. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Então vamos parar de julgar as pessoas pela aparência, né, pela vida que vocês acham que elas têm. De repente você olha para a pessoa e fala, nossa, esse fulano é usado por Deus. Nossa, o que esse fulano tem? Esse fulano tem, gente, o brilho do Espírito Santo que você não está conseguindo ver. Que você, com seu olhar de crítica e de julgamento, não consegue ver nele, mas que Deus vê. Então Deus olha o coração e a essência de cada um. E Deus usa cada um conforme Ele quer na obra dele. Então Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer situação como canal de bênção. Então se você tem vontade de ser um canal de bênção na presença de Deus, na vida das pessoas, né? Porque os dons também não é só para as pessoas ao nosso redor, é para o nosso uso. Dons é para que nossa vida seja blindada. É estratégias na batalha espiritual que nós precisamos nesses tempos de hoje. Então Deus nos usa com esses dons para a vida das pessoas, né, para abençoar pessoas e também para que a nossa vida seja abençoada. Então nunca pense, né, que uma pessoa é melhor do que você ou que você é melhor do que alguém porque tem dons. Não, gente, Deus tem uma forma de usar cada um, Ele usa cada um. De repente uma pessoa, na sua simplicidade, uma palavra que ela fala ali, é Deus tomando a boca dela e falando. É Deus falando através daquela pessoa e tocando a vida de alguém através da vida dela. Então vamos ter menos olhar de julgamento. Ficar julgando quem tá de calça, quem tá de saia, quem tá de gravata, quem tá no palco, no altar e quem que não tá, gente. Porque muitas pessoas estão no altar e estão falando da carne. Muitas pessoas que estão no altar não tem Deus, infelizmente. Muitas pessoas estão dentro da igreja com a saia lá embaixo, com a blusa tampando tudo, que não usa maquiagem, que não pinta cabelo, que não usa nada, mas que não tem Deus. Então, gente, não é isso. Deus não está olhando isso. É claro, isso não é uma desculpa para a gente continuar no erro, né? Pecando, tendo práticas mundanas. Não é. A gente tem que viver de acordo com a santidade do Espírito Santo, olhar o que a gente usa, o que a gente veste, tudo bem. Mas não é julgando uma pessoa só porque ela tá com uma calça e achando que a outra que tá com saia é mais santa, é mais usada só porque tá com uma saia. Porque, gente, o verdadeiro coração, quem sonda verdadeiramente o nosso coração, quem conhece verdadeiramente é quem nos criou, é somente Deus. Por isso que Ele usa pessoas que a gente pensa que são improváveis. Ele usa pessoas que a gente pensa que não são nada, que a gente julga, que a gente critica. A gente fala, nossa, essa irmãzinha é tão pequenininha. Como que Deus usa ela desse jeito? É porque Deus vê a grandeza que tem dentro dela, que foi a mesma grandeza que Ele colocou. E você não consegue ver com seu olhar de julgamento. Então Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele dá dons para quem Ele quer. Deus é dono. Deus é soberano. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Os dons vêm dEle, então Ele dá para quem Ele quer. Então se você tem desejo de ser usado, de ser um canal de bênção, né, na vida das pessoas, observe na sua vida se você já teve alguma experiência, alguma visão, algum sonho. Toda vez que você tiver um sonho que você não souber se é de Deus ou se não é, faça como eu falei, faça prova com Deus em pensamento, não em voz alta, para que o diabo não te confunda, que eu tenho certeza que Deus vai blindar a sua mente para você não ser confundida e vai confirmar se é dele ou se não é dele.
E tem vários dons, gente. Isso eu tô falando de dons que eu tenho experiência, né? Que eu sei que eu tenho. Mas tem vários dons. E Deus dá cada um, né? De acordo com a vontade, de acordo com a estrutura de cada pessoa. Então, gente, é muito bom ser canal de bênção, ser usada por Deus. De repente tem uma pessoa do seu lado que tá precisando de uma palavra, sabe? De conforto, de consolo. De repente é uma pessoa que já tá com um pensamento de suicídio. E uma palavra ali que você deixa Deus te usar pode salvar a vida daquela pessoa. Então, pense sempre em ser um canal de bênção na vida das pessoas. Não seja um canal de maldição, não seja uma pedra de tropeço, não seja uma pessoa que vai levar a pessoa pro buraco, não seja uma pessoa que vai influenciar de forma maligna a vida dos outros, mas seja canal de bênçãos, porque Deus está à procura de pessoas com coração puro. Deus está à procura de pessoas para ser usadas na obra dele, na presença dele. E isso a gente só consegue se a gente tiver o nosso coração voltado para Deus, tiver bondade no coração e tiver esse desejo de ser canal de bênçãos e não canal de maldição, não ser pedra de tropeço, porque no mundo já tem demais, né, gente? Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você tem alguma experiência, né, algum sonho que você tem dúvida, alguma visão, alguma coisa que você tenha visto, ouvido e queira compartilhar, coloque aqui também nos comentários e até o próximo vídeo.